Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da APP. Desta vez com o meu colega Afonso Bartolomeu, vice-presidente da Associação de Estudantes do ISEG, e com o professor António Afonso. Hoje trazemos uma temática para a mesa relativa à eficiência do Estado, uma questão que naturalmente aborda e enfrenta o nosso dia-a-dia e implica muito nas nossas carteiras. E a questão principal baseia-se o esforço que nós fazemos quando pagamos os impostos está a ter um retorno merecido. Professor, hoje gostava de saber, tendo em conta o debate público, onde por norma se confunde muito o gastar muito com o serviço, com o facto de ele ser bem prestado, qual é que é a principal diferença entre um Estado eficiente e um Estado com uma boa performance? Ok, muito obrigado então pelo convite e boa tarde e felicito-os pela iniciativa. Acho que essa pergunta é de facto bastante interessante, ou seja, vamos lá ver, por exemplo, ao nível, nós estamos a falar de educação, podemos falar de educação, estamos aqui numa universidade, o que é uma boa performance em termos de um sistema educativo? Vamos pensar agora ao nível do ensino secundário. Portanto, uma boa performance é termos alunos que acabam o secundário com boas notas, boa formação e seguem a sua carreira, ou profissional ou académica. Isso é performance. Agora, o que é eficiência? Eficiência é quanto é que, imaginando que são escolas públicas, por exemplo, quanto é que o Estado paga por cada aluno no ensino secundário para o aluno poder terminar bem o seu curso. Será que está a pagar muito por cada aluno? Está a pagar pouco? Se ele conseguir que os alunos tenham uma boa performance pagando menos, com menor despesa do Estado, o Estado aumenta a sua eficiência. Ou seja, consegue que os alunos no ensino secundário terminem todos o seu curso com boas notas, boas perspectivas de estudos futuros e paga menos. Esse pagar menos, mantendo exatamente o mesmo número de alunos a acabar o secundário, é aumento de eficiência. Portanto, é esta a diferença entre aumento de eficiência, eventualmente, e a performance. A performance é, enfim, todos acabarem dentro do prazo estipulado, com boas notas, os seus respectivos cursos. Portanto, de um lado, performance, de um lado, eficiência. Claro que sim, professor. E boa tarde a todos, em primeiro lugar. Um dos estudos que o professor fez sugere também que os países da União Europeia poderiam gastar significativamente menos e ter os mesmos resultados. Por isso, a minha questão é, falámos agora no caso do ensino, mas numa globalidade, o que é que faz com que este excesso seja tão difícil de cortar? Estamos perante ineficiência técnica ou eu diria mais que este excesso é para termos alguma paz social que os modelos matemáticos não têm em conta? Certo, portanto, essa questão também faz muito sentido. O que nós vamos lá ver, esse tipo de estudos, análises que nós e outras pessoas fizeram ao longo enfim, dos anos para várias áreas, saúde, educação, etc., o que se está a fazer é fazer comparações, se for a nível de país, entre países, por exemplo, uma comparação relativa entre Portugal, Espanha, França ou Alemanha, ou se for, por exemplo, ao nível de hospitais, comparação relativa entre o hospital A, B, C e D, ou escolas, exatamente a mesma ideia. E aí o que se faz é, bom, vamos ver do conjunto, por exemplo, vamos pensar em hospitais. Há um conjunto de hospitais que fornecem serviços. E os serviços é tratar das pessoas que, infelizmente, estão doentes. É isto. Isto é o serviço que o hospital, grosso modo, oferece. Quanto é que custa? Vamos lá ver, por um doente, o hospital A gasta 10 euros. Por um doente, o hospital B gasta 15 euros. Ambos ficam bem, são tratados e saem de lá bem. Mas um gasta 10, outro gasta 15. Então, o que gasta 10 está a ser mais eficiente. E aí é que nós dizemos que o que gasta 15 poderia, eventualmente, tratar a pessoa não por 15, mas por 14, por 13, por 12 ou por 10 euros. É isso que se diz nesse estudo, quando se diz que há países que poderiam manter o mesmo nível de serviços públicos, tendo uma despesa um bocadinho mais baixa. Mas também aí é preciso ter cuidado. Por exemplo, vamos comparar universidades, Portugal e Alemanha. O salário do professor em Portugal, se calhar, é mais baixo que o salário do professor na Alemanha. Portanto, não basta comparar massa salarial na escola A em Portugal com massa salarial na escola B na Alemanha. Tem que se fazer o quê?
per capita. Aí per capita é que eu posso fazer uma comparação mais adequada. E aí eu posso dizer, bom, há aqui uns países que têm uma despesa menor, mas têm serviços de qualidade. Esses são mais eficientes. E aí nós dizemos, bom, então aqueles que estão a ter uma despesa mais elevada, eles também produzem serviços de qualidade. Mas será que poderiam gastar menos? Essa é que é a questão. Eu lembro-me numa altura em que nós fizemos um trabalho há uns anos atrás e havia umas eleições no Reino Unido, já lá muito para trás. E um dos senhores que era candidato, não sei se era pelo Partido Conservador ou Trabalhista, não sei, mas era da oposição. E então eles encontraram um artigo que nós tínhamos feito, um estudo em que nós dizíamos exatamente isso. Bom, o Reino Unido não está a ser classificado como eficiente. E eles foram pegar nos nossos números e disseram, bom, de acordo com este estudo, na altura era do BCE, estava no Banco Central Europeu na altura, de acordo com o BCE, não podem dizer isso, mas disseram, o Reino Unido está a desperdiçar não sei quantos mil milhões de libras. Exatamente porquê? Porque estava-se a comparar o Reino Unido com outros países, ao nível da performance global do setor público, e o Reino Unido estava um bocadinho abaixo de outros países. E era exatamente essa questão. Mantendo os mesmos serviços e a mesma qualidade, se reduzirem um pouco a despesa, tornam-se mais eficientes. Só que nós não podemos fazer isto assim, não é? Portanto, imaginemos, uma escola comparando com outra, a nível de país é mais complexo, porque obviamente há algumas despesas que dificilmente podem ser contraídas. Eu não posso chegar ao sistema educativo de um país qualquer e dizer aos professores, pronto, vocês agora vão ganhar menos, não é? Então acha que é essa dificuldade que acontece? É essa parte É social uma das questões, mas, por exemplo, vamos pensar agora em infraestruturas. Eu vou fazer uma autoestrada entre duas cidades num país que é plano, é uma planície. O custo por quilómetro dessa autoestrada vai ser inferior ao custo por quilómetro de uma autoestrada para ligar duas cidades que têm uma montanha pelo meio. A montanha implica o quê? Um túnel. Então eu vou ter exatamente a mesma autoestrada em termos de dimensão, de comprimento, entre duas cidades e duas cidades ao lado diferentes. A da planície, a autoestrada da planície é muito mais barata. Será que eu posso dizer que a autoestrada que foi construída com o túnel foi construída de forma ineficiente? Não, porque há um fator exógeno que é o quê? A montanha. Portanto, é isto que temos de ter em consideração. Há um conjunto de fatores, que nós às vezes chamamos de fatores exógenos, que não podem ser descartados quando se faz esta análise de eficiência. Portanto, é evidente na planície, custa, imaginemos, sei lá, 1 milhão de euros por metro por quilómetro, e no outro caso, se calhar não é 1 milhão, são 3 ou 4 ou 5, porque foi preciso fazer um túnel. Portanto, há aqui coisas importantes, não é? Professor, também fazendo aqui uma alusão ao seu paper, uma das métricas que é usada torna-se sobre a eficiência mesmo dentro das escolas e o bom sucesso dos alunos, no qual uma das métricas são as notas. Invocando até uma lei, a lei de Goddard, que diz que quando uma métrica se torna um objetivo, deixa de ser uma métrica boa. Não estaremos, se avaliarmos exclusivamente isso, a premiar o facilitismo e a, se calhar, negligenciar faculdades mais exigentes? Portanto, estamos a falar agora, a pergunta é no contexto de universidades. Sim. Não é ensino secundário, é universidades. Pois, vamos lá ver. Ao nível das universidades, nós temos, em muitos países, situações distintas. Temos universidades públicas que recebem financiamento direto por aluno na licenciatura, per capita, e temos universidades privadas que têm um outro esquema de financiamento. Portanto, nem sempre é fácil fazer essa comparação. Portanto, eu posso, de facto, olhar para as notas de licenciatura ou de mestrado e dizer aqui as notas parece que são um bocadinho maiores, mais elevadas do que aqui. Isso em si não quer dizer muito, não é? Porque não é fácil fazer esse tipo de comparação. Aliás, esse tipo de indicador, essa métrica, notas, não é necessariamente o melhor indicador. Um indicador bom, vamos pensar aqui, vocês agora até já estão alguns dos mestrados, não sei, acabam um mestrado. E como é que é? A seguir, vão arranjar um emprego passado 3, 4, 5, 6 meses. Isso é um indicador interessante. Por exemplo, há aqui mestrados, se calhar a grande maioria deles, e noutras escolas,
As pessoas acabam o mestrado e, passado 6 meses, estão a trabalhar alguns. Ora, isso é um bom indicador. Independentemente da média, se a pessoa foi um 15, um 17 ou um 18, a pessoa tem uma ocupação válida. Isso é que é uma métrica. Tal como, por exemplo, agora descendo um bocadinho para o ensino secundário, não se vai ver necessariamente se os alunos, às vezes fazem, as médias, não sei o quê, mas isso não é necessariamente o mais interessante. O que aí pode ter interesse é, por exemplo, aqueles indicadores PISA que a OCDE regularmente calcula para as escolas secundárias e vai ver se os alunos das escolas secundárias são capazes de responder a um conjunto de perguntas sobre ciência, matemática, língua nativa, etc. Aí é que se percebe se o aluno sai daquele ciclo de ensino com conhecimentos ou não. O mesmo ao nível das universidades. Portanto, a métrica notas, claro, é evidente. Imaginemos, quando eu estava a contratar pessoas no BCE com mestrados e doutoramentos, a pessoa vai ver um bocadinho, não é? Pronto, isso vai ser importante, mas, quer dizer, não é por aí, não é? Acho que não é por aí. Não sei se respondi bem. Sim, a questão passava mesmo por descredibilizar e cada vez mais acredito. Descredibilizar nem a credibilizar. Sim, mas antes havia um foco e uma importância na nota que eu acredito cada vez mais. Pronto. Notas são importantes. Naturalmente. É melhor ter 16, é melhor ter média de 16, que é muito bom, do que ter média de 10. Sim, mas isso. Naturalmente, mas isso fazendo uma comparação intrafaculdade é fácil conseguir escalar. Mas quando falamos interfaculdade, ou seja, pessoas que sejam de faculdades diferentes e que tenham médias diferentes, a nota torna-se muito difícil de comparar a exigência. Aí é mais difícil de comparar. E a Exatamente. única forma de poder comparar é como se faz, por exemplo, em vários países, aqueles exames finais ao nível do 12º ano, que são iguais para todos os alunos, aí sim, Exatamente. eventualmente poderá haver comparação. Agora, notas de saída de licenciaturas, mestrados e universidades, isso é mais difícil. É meio dúbio, sim. Os critérios são diferentes. Claro que sim. Claro. E professor, antes de começarmos a gravar este podcast, estávamos aqui a falar sobre desigualdades. E a minha questão vem no seguimento da conversa que estávamos a ter e que vários estudos apontam que os governos maiores são governos mais capazes de distribuir os rendimentos de forma mais igualitária. E a minha questão vai neste sentido, que é a ineficiência orçamental é um preço inevitável que nós temos de pagar para conseguirmos ter uma sociedade menos desigual. Basicamente, a questão vai muito ao ponto de se a coesão social é, por natureza, cara e ineficiente. Não, vamos lá ver. A coesão social, eu acho que é importante termos numa sociedade, poderá ser dispendiosa, mas não é por aí que, acho eu, se deve não tentar fazer coesão social. Por exemplo, há uma questão importante que nota-se muito em algumas análises, novamente, agora estamos aqui no reino da educação, quando eu vou tentar explicar porque é que entre países parece que há alunos ou escolas secundárias ou sistemas secundários que são mais eficientes do que outros. Eficientes no sentido de como nós recursos têm boa performance. E o que é que justifica a boa performance dos alunos do secundário? Há vários fatores. Eu há bocado dei aquele exemplo do túnel, que é um fator exógeno, não é controlável. Por exemplo, ao nível dos alunos nas escolas, um fator que não é controlável é a educação dos pais. A educação dos pais já vem de há 10 ou 15 anos atrás. Hoje, eu não posso fazer nada à educação dos pais. E o aluno tem 10 ou 12 ou 13 anos agora, vai para a escola com os pais que tem hoje. Não é arranjar outros pais. Se o nível de educação do agregado familiar for muito diferente, quase de certeza que isso vai ter um reflexo. Vai ter um reflexo no aproveitamento desses alunos. Ou seja, os alunos já começam, as pessoas já começam com pontos de partida distintos. E aí nós dizemos, bom, mas então há aqui um problema de coesão social. Não estão todos a ter a mesma oportunidade já, com certeza. Mas esse aspecto não é possível fazer nada. Agora, há bocado estávamos a falar também numa outra questão. Eu vou fazer o mestrado X, mas não tenho dinheiro para pagar a propina. Então aí pode haver alguma intervenção do Estado, direta ou indireta, através de algum mecanismo ou de alguma escola, alguma faculdade, para permitir que essas pessoas consigam também elas fazer o curso que querem e não serem afastadas dessa possibilidade porque não têm neste momento o rendimento suficiente. Isso é que é coesão social. Isso custa dinheiro? Com certeza custa dinheiro.
Mas não é por aí que eu acho que nós devemos ter um problema de isso custa muito ao orçamento do Estado. Não, não é assim. É preciso pensar quais é que são as prioridades. Qual é a prioridade de um eleitor? O eleitor quer, sim ou não, ter alguma parte dos seus impostos para fazer face a este tipo de desigualdade e tentar que o ponto de partida não seja muito diferente. Depois é cada um por si, não é? Depois as pessoas, alguns são mais altos, mais baixos, mais bonitos, mais... Ok, não interessa. Mas esse ponto de partida pode custar algum dinheiro. Mas o resultado global será termos mais pessoas mais qualificadas em número maior. Portanto, eu aí não vejo problema. Mas isso vai gastar... Bom, são opções ao nível do orçamento do Estado de cada país. Eu quero gastar, imaginemos, 500 milhões nesse assunto, ou quero comprar, sei lá, um carro de combate por 500 milhões, ou quero fazer um complexo esportivo. Ok, são opções de política económica que, enfim, a população ao votar e depois os eleitos ao decidirem vão fazer. Portanto, e nós temos casos de, pensando só ao nível da Europa, países onde a dimensão do Estado é grande, é superior à de Portugal, a dimensão do Estado é superior à de Portugal, por exemplo, o peso da despesa pública global em porcentagem do PIB pode ser acima de 50% ou chegar até aos 60%, e esses países são países com um bom nível de performance e um nível de desigualdade inferior ao de Portugal. E vice-versa, temos tudo. Portanto, dizer que a dimensão do Estado per si pode ser um hobby, só pode... Não sei. Não podemos fazer isso. Aliás, havia uma citação engraçada que eu às vezes fazia, que era quando o Barack Obama, nos anos 90, tomou posse. Normalmente os presidentes americanos chegam lá e fazem um discurso qualquer, bom, então, não sei o quê, etc. E o que é que ele diz? Ele diz sobre o Estado. Ele diz, bom, não é importante se o Estado é pequeno ou grande. O que é importante é que, estou a traduzir um bocado de cabeça, o que é importante é que o Estado forneça ao cidadão os serviços públicos que o cidadão acha que quer. E isso deve ser feito de forma transparente e eficiente. Ou seja, não é quanto é que se está a gastar, é a forma como se está a gastar. Transparente, tem um bocado a ver com corrupção, não sei o quê, claro. Transparente. Ou seja, não haver desperdício. É engraçado que ele diz isso, ele diz isso lá para trás, não é? Enfim. Por fim, também teria aqui uma última questão, que o objetivo seria também perceber qual é que seria a sua principal prioridade. Supondo que amanhã acordava e se fosse Ministro das Finanças, a decisão passaria primeiro por uma intervenção na receita fiscal ou na forma como nestes momentos os recursos financeiros são utilizados? Mas uma intervenção em que sentido? Aumento ou diminuição de impostos? Nós não temos que... Vamos lá ver, os países, nomeadamente Portugal, têm um equilíbrio às vezes frágil entre o lado da despesa e o lado da receita do orçamento. O que nós queremos, em princípio, é que não haja déficits, que haja ali um superávitozinho pequenino. Ora bem, isso é possível de manter com algumas decisões políticas, quer do lado da despesa, quer do lado da receita. O que é que nós temos? Nós temos evidência empírica e de experiências em muitos países que, se calhar, às vezes, aumentando a eficiência da despesa, não alterando a despesa, aumentando a eficiência da despesa, eu tenho mais capacidade de crescimento. Ao ter mais capacidade de crescimento, por arrasto, eu vou ter mais receita fiscal. Porquê? Porque a receita fiscal é baseada em quê? Crescimento económico, rendimentos, valor acrescentado bruto. Portanto, se eu tiver capacidade de ajustar algo do lado da despesa, pode haver algumas ineficiências, despesas que se calhar não estão a ser bem feitas, não estão a ser direcionadas para onde deviam ser. E eu aí, por exemplo, imaginemos que queremos, agora, pelos vistos, queremos muita despesa com defesa. Mas será que isso é mais propício do crescimento do que gastar algumas verbas em educação, ciência, investigação? Não é necessariamente uma coisa mutuamente exclusiva, mas são opções. Portanto, é evidente que nós ouvimos às vezes nas notícias, bom, os impostos são demasiado elevados. Não sei. Vamos comparar os impostos com, por exemplo, o esforço tributário com o que se passa na OCDE, na União Europeia. E lá está, novamente, as comparações interpaíses podem ajudar-nos.
ver o que é que alguns países fizeram um bocadinho mais bem feito e nós pensarmos que se calhar também podemos fazer. Agora, essa pergunta pode ser feita depois ao nosso colega quando ele for entrevistado também pelo vosso programa, não é? Não me vou comprometer agora. Muito obrigado. Professora, muito obrigado pela presença e por ter integrado. Também deixar um agradecimento à Associação de Estudantes por ter feito parte do projeto. Nós, pelo convite. Muito obrigado. Hoje o episódio abordou a eficiência do Estado. Efetivamente, pensar e fazer uma reflexão se todos os impostos que nós estamos a ter, se estamos a ter o devido retorno. E também de sublinhar a diferença entre gastar mais e gastar melhor. Obrigado e até à próxima.